Fala aí, arquiteto Júlio na área! Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um AEC Tech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E Jonas, hoje a gente está aqui com um time de peso. Escritório aí. Dupla dinâmica. Chão de gordo, cara. Uma dupla dinâmica aí, né? O escritório FGMF, trouxemos aqui o Guilherme e o Lourenço, eles vão bater um papo aqui conosco sobre metaverso na arquitetura e também inteligência artificial aplicada à arquitetura. Sim, Lourenço, Guilherme. Boa. Tudo bem? Tudo Obrigado certo. pelo convite. Oi pessoal, eu sou o Guilherme, B-Manager do escritório. Prazer, Júlio, obrigado pelo convite. BIM Manager não, né? Tech Manager. Tech Manager agora. Não é só BIM, não. Eu sou o Lourenço, sou um dos sócios da FGMF, Arquitetos, e comandando aí uma equipe muito bacana, umas 100 pessoas hoje. 97, só para não arredondar aí. Só para não arredondar, para ser preciso. Tá vendo? Porque o cara Tech Manager é o que é. Legal, pessoal. Então nós vamos aqui bater um papo. A ideia desse bate-papo é a gente conseguir abordar o que está acontecendo com o mercado, o presente, o futuro, de um escritório igual a FGMF, que já está aí bem avançado, usa muita tecnologia à sua disposição, entende que faz parte aí do dia a dia da arquitetura. E vamos bater um papo aqui com o pessoal, Jonas. Sim. Bom, primeiro motivo do nosso tópico, né? Por que metaverso? Por que inteligência artificial? O que está acontecendo no mercado da construção que a gente precisa não deixar escapar essas tecnologias que estão aí à disposição? Bom, eu sou um cara menos qualificado para falar sobre isso, né? Sou um cara do projeto, sou um cara que cresci desenhando à mão, me formei desenhando à mão e eu acho que teve uma discussão pela qual eu passei nos anos 90, quando eu estava na faculdade ainda, que era um pouco uma discussão de ferramentas, né? A possibilidade da gente usar o CAD, né? Uma prancheta eletrônica, ou essas ferramentas eletrônicas que naquela época ainda não estavam totalmente difundidas, não estavam totalmente implementadas. E tinha uma falsa discussão lá, uma falsa questão sobre o papel dessas ferramentas e o quanto elas iam substituir o processo criativo e tudo mais e tal. Naquela época eu já achava uma grande bobagem, eu já acho ainda mais, né? Com distanciamento a gente consegue ter uma percepção ainda mais precisa do negócio. Porque no fundo a gente acaba olhando essas ferramentas como elementos de substituição do fator humano. E não são. Elas são ferramentas, né? Você pode escolher pensar, por exemplo, que há 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, ou aqui no Brasil há 10 anos atrás, por exemplo, ninguém tinha smartphone. O que o smartphone representa como uma ferramenta para o dia a dia das pessoas? Você faz as coisas de uma maneira diferente. Você muda a sua forma de fazer, mas ninguém deixou de existir por causa disso. Ninguém deixou de ir ao banheiro, ninguém deixou de comer. Muito pelo contrário, você criou uma série de outras alternativas e oportunidades para as tarefas do dia a dia. Com inteligência artificial e talvez com metaverso também, a gente está falando de outras formas de lidar com as tarefas cotidianas, inclusive aquelas que a gente ainda nem conhece, porque estão por surgir determinadas demandas. Mas a gente não vai deixar de ser um profissional na área, a gente não vai deixar de ser gente por causa dessas ferramentas, né? Então a gente precisa olhar de uma maneira desapaixonada, por um lado, e muito apaixonada pelo aspecto de inovação que isso pode trazer para as nossas tarefas cotidianas, profissionais ou pessoais. Então não dá para fingir que o negócio não está rolando. Está rolando, tem muita transformação em andamento, ninguém sabe para onde vai. Se alguém sentar aqui nessa mesa e falar assim, eu sou um especialista em inteligência artificial, em metaverso, desconfie, porque ninguém sabe exatamente o que é o que. As coisas estão ainda num ponto alto de ebulição ainda, num buzz aí, de um certo frenesi do assunto, e a gente ainda não tem aí um conhecimento técnico, uma plataforma de tecnologia estável e tal, pô, aí você atrapalha o rolê todo, cara. Desculpa. Eu fui abrir o navegador, tava no meio de um jogo aqui. Não, eu acho muito interessante. Eu acho que assim, eu simpatizo disso. O que me motivou muito a fazer arquitetura foi a tecnologia. Eu sempre, desde a faculdade, olha que eu me formei em 2013, mas eu olho para a faculdade e falava assim, cara, porque tá todo mundo reproduzindo um padrão. Desde a prancheta, aí o pessoal foi pro CAD, aí o pessoal tinha muitas ferramentas já naquela época à disposição, mas
não, vamos utilizar essa metodologia. Existia muito uma forma de que você tinha que seguir aquele padrão e você não... Eu sempre falei um pouco disso. A faculdade, eu tenho uma visão de que ela prepara a pessoa para que ela seja só um trabalhador, não pensador, não questionador. E aí, quando eu comecei a estudar ferramentas, eu lembro que cada semestre vou fazer isso aqui num software, esse no outro, porque eu queria entender melhor qual tipo de software ia me atender, não eu atender aquele software, que eu acho que isso acontece, muita gente já debateu isso em vários podcasts, O que o Lourenço falou me lembra bastante até o episódio que está sendo subido na data de hoje, o do Thiago Ricota, que ele comentou de um escritório lá do México, que era acho que é o maior escritório do México, e que ele conversou com o dono e o cara falou assim, cara, a ferramenta ela tem que ser um braço que eu domino completamente, ela não pode ser um limitante, e saber usar, né? Então é isso, essa visão de sempre assim, ó. Tem um cara até que ele fala sobre... é um programador, mas ele fala sobre ferramentas de programação. Eu não tenho que casar com uma. Eu tenho que ser promíscuo com elas. Eu tenho que usar todas. Quanto mais eu conseguir usar e tirar o melhor e saber que cada ferramenta me auxilia, se eu fico abraçado numa, se ela estiver afundando e ela tá ficando obsoleta... Não adianta querer bater o prego com um alicate. Exatamente. Você vai até conseguir, mas é a melhor forma de bater o prego? Não. Então, você pode girar um parafuso com alicate. Então, a gente tem que olhar, de fato, essas ferramentas como oportunidades, às vezes para resolver parte do nosso cotidiano, às vezes para resolver uma parte maior ou quase a totalidade, dependendo das ferramentas disponíveis. Assim, tentar olhar de uma maneira tranquila para as coisas, assim, entender que, sim, as coisas vão mudar e faz parte da história, faz parte da natureza humana que a gente mude ao longo das gerações. As mudanças agora estão acontecendo muito mais rápido do que aconteciam anteriormente, né? A lei de Moore já foi para o saco violentamente, não tem mais essa, né? O timing de evolução e de multiplicação da capacidade de processamento e da capacidade de lançamento de novas ferramentas é absurdo hoje, né? Eu vi, não sei se é verdade, porque talvez isso também mude de semana a semana, assim, cada mês a gente tem 2.000 novas ferramentas de inteligência artificial lançadas à disposição para quem quiser usar. Isso a gente está falando de ferramenta, mas se a gente ainda for, nós fomos no BIM Forum, tem uma apresentação de Access Ventures Capital que investem em empresas de startup, né, de tecnologia, e cara, assim, desde 2019 até 2023 nós tínhamos, se eu não me engano, posso depois confirmar esse número, mas era 319 startups, e agora em 2023 tem mais de 1.800 startups. Então, isso está sendo exponencial também. E a pandemia também isso motivou muito mais muitas empresas. As empresas techs cresceram muito. Sim. Durante a pandemia também. Né? Se eu não me engano, eu acho que eu li hoje o próprio Rogério da Ziggurat lá comentando que a inteligência artificial parece que os dados já é que ela duplica o poder, a capacidade de duplicar o processamento tá a cada 3 ou 4 meses. Então, assim... 3,8 meses. Exatamente esse dado. Era que ele estava falando. Então, assim, é um absurdo o que há 3 meses atrás, porque o ChatGPT acho que hypou isso, né? Foi finalzinho do ano. Então ele já aumentou muito, né? Até algumas pessoas já estão com acesso, acho que é pago, né? O ChatGPT 4 lá, o próprio Bing saiu, aí saiu o da Google lá também, acho que Bard, e é muito rápido, né? Que isso está acontecendo. Mas isso vai passar por cima da outra. E elas estão se multiplicando. A Adobe lançou o Firefly agora também, que agora você tira uma foto, ele auto-preenche essas fotos. É insano. Bizarro, né? Nós conversamos do Veras, lembra? Naquele sobre tendências que separa na imagem no SketchUp, no Rhino, nos softwares de desenho. E aí você pede para a inteligência, ela faz 50 opções de render para você daquela sua forma. Então você está num projeto ali no nível de estudo no comecinho e ele já te exemplifica um EX numa fase muito de conceito que a gente não tem essa capacidade produtiva. Exato. Só que é aquilo, a gente está reaprendendo a aprender com essa tecnologia. E é importante que a gente esteja aberto para isso, porque essas ferramentas, querendo ou não, vão vencer. No sentido de que elas serão implementadas. Você pode ser um early adopter ou você pode ser um late adopter. Se você for um late adopter, a cada 3,8 meses já está obsoleto. Sim. Né? E o jogo até é aquele jogo de quebra-cabeça, né? Porque uma ferramenta combinada com a outra vai ter um fluxo de trabalho. E aí, dentro de cada escritório, é o pessoal entender, né? Se eu vou utilizar a plataforma do Rhino com um Veras e chegar num produto. Ou então eu vou começar com um ArchiCAD e até o
aquele outro de imagem que a gente estava usando, deu um branco agora. O Midjourney. Midjourney, com o Midjourney que vai chegar um outro resultado. Outro dia eu vi um fluxo de trabalho conversando com o Gui Puvirente, Pupu. Ele tá lá na Bélgica agora no escritório, né? E aí ele tava me falando que um arquiteto lá começou um fluxo de trabalho com Rhino e Midjourney e chegou num resultado que, tipo, deu para conversar com clientes, sabe? Então, eu acho que vai muito da combinação de ferramentas pra gente chegar em diferentes resultados. Não, e diminui o esforço, o retrabalho, né? Até aquele lado. Por que eu lembro que na época de desenhar daquela forma aquela forma muito manual, eu ficava pensando assim, cara, eu não tô acreditando que eu tô fazendo 5 anos de faculdade pra eu fazer linha dupla, dar offset, colocar uma cor. Não fazia sentido nenhum pra mim. Até hoje não faz. E a gente tá falando de que ainda é um modo que todo mundo passa por isso, né? Então o pessoal não se questiona, o pessoal não busca. E eu já falei, adapte-se ou morra. Se a pessoa não entender, ela vai perecer. E aí eu queria, puxando esse gancho, agora a gente queria entender um pouquinho de vocês. Sabendo de toda essa tecnologia, vocês são uma empresa que sempre está buscando, tem essa curiosidade. Eu digo que muito escritório, a gente conversou até com o pessoal da ConstruFlow, lá com o Cícero, nós profissionais temos que ser um eterno amador, tem que ter humildade, tem que entender que é o tempo todo você está aprendendo e o mais importante, conectado, né? Então, eu queria entender um pouquinho de vocês como que vocês veem essa experiência imersiva com relação ao metaverso, por exemplo. Eu vou só fazer um pequeno comentário antes. Assim, acho que mais do que um eterno amador, um eterno aprendiz, talvez seja melhor. Porque um eterno amador, você vai vamos melhorar o adjetivo. O objetivo aqui é a gente ser profissional, né? Mas a gente tem que sempre aprender, tem que continuar aprendendo, né? É difícil essa missão, porque no fundo, cada vez mais parece que o buraco é maior, né? Assim, cara, onde é que eu tô pisando e tal. E aquele negócio, hoje ainda tem gente discutindo se, eu vou fazer um curso de BIM e tal, como se fosse novidade. Como se fosse novidade, ou como se fosse uma coisa extra, ou como se fosse uma coisa, sabe, tipo, vou qualificar o meu currículo e tal. Não, bicho, é tua obrigação. Você precisa. Quem não está fazendo inserido. isso, já está obsoleto automaticamente. A discussão já está 2 degraus para frente. Isso aqui ele não devia nem discutir, né? Não devia estar em discussão. Assim, as pessoas têm que, de fato, aprender, se atualizar, continuar aprendendo, continuar fazendo os cursos e fazendo implementação e não sei o quê, porque no fundo é uma ferramenta que já está estabelecida. Agora tem uma série de outras ferramentas que estão em discussão. A gente falou de inteligência artificial e tudo mais como se fosse também uma coisa nova. Não é, né? A gente tem aí o Waze, tem inteligência artificial, todo mundo que dirige bota esse negócio, o reconhecimento de voz do seu celular tem. iFood tem, iFood tem, o seu Netflix tem. Né? Eu falei até pro pessoal hoje, falei assim, segurador e banco, cara, já tá usando isso aí há anos e anos e anos. Talvez a novidade seja uma inteligência artificial generativa, que você comanda e ela dá respostas, né, a partir de uma combinação que ela mesma vai fazer, ela te dá uma solução, digamos assim. E de uma forma popular, eu entendo. Porque assim, Sim. tudo que... Capilar, né? Isso. Quando começa a ficar público isso escalona. Sim. A gente percebe isso com o BIM, mas a gente também percebe isso também com qualquer tipo de tecnologia. Se é algo mega... é uma coisa muito lá do futuro, mas algo que não pega, se é algo que o cara não consegue mandar no WhatsApp para alguém, não vai pegar, né? Então a gente entende que também tem essa questão do time. A gente percebeu isso lá se você for na Netflix agora e ver a história do Spotify e comparar por que o Spotify surgiu e quando ele surgiu e que momento ele surgiu, se ele tivesse uns 5, 6 anos antes, ele não ia surgir. Não ia. Então a gente fala que também o time, a tecnologia tem que estar muito vinculada ao time, né? Exatamente. E aí, enfim, eu acho que isso é a parte mais importante, é entender que essas ferramentas todas estão aí para ajudar, como o Gui falou, num fluxo e num desenho de processo. E uma coisa que me incomoda muito assim, é lidar com a tecnologia, ou pessoas que lidam com a tecnologia como finalidade. Lógico, tem profissionais que são talhados e, né, cuja profissão é desenvolver tecnologia. Não é dessas pessoas que eu estou falando, evidentemente. Mas um arquiteto, por exemplo, que só está interessado na tecnologia pela tecnologia, não entendeu que a tecnologia é um meio, está tratando a tecnologia como fim, né? Então, assim, vocês, por exemplo, aqui, vocês usam várias tecnologias como meio para um resultado, né? Não é pelo frenesi de estou usando uma inteligência artificial X, ou estou usando o programa Y, ou estou à frente de todo mundo porque estou usando... Não, o objetivo é resultado. O objetivo é resultado. É resultado, né? É meio, sempre é meio, tem que entender isso.
E nesse sentido, o metaverso também é um meio, é uma ferramenta a mais, né? Tem muito uma certa leitura de que o metaverso é uma coisa que veio para destruir a vida social e tal. A gente já passou por essas discussões quando surgiu o fax, né? Vocês nem sabem o que é isso. Surgiu a impressora, o computador, vai acabar com os livros e com a impressão das coisas. Depois vem a internet, vai acabar com as relações humanas, não sei o que. Não, na verdade a gente só redesenha os nossos processos. É um medo, na verdade, né? Todo mundo tem o medo né? da tecnologia. A tecnologia, ela tem isso. A gente percebe muitas vezes. Quantas a gente falou no último podcast? Você vai criar uma automação para o escritório. O cara tá ali sofrendo. Você quer humanizar a vida dele dentro do escritório. Você não quer... aí ele tá fazendo ali um trabalho totalmente braçal. Aí você fala, não, tem esse e-mail mais fácil. Aí ele entende, cara, isso aí vai me substituir. Então, quantas vezes a gente foi implantar BIM, o cara falava, cara, para com essa palestra aí, eu ganho por hora, você tá louco? Então, eu vi hoje também, depois eu vou ver se eu acho a imagem pro pessoal colocar, mas era um prédio todo, ele foi fechado, a obra, ela tá fechada e eles fizeram um anúncio que tá gigante, assim, ó, ChatGPT, termina essa obra pra mim. E aí embaixo tá, você ainda é importante, então, porque eu não tô ainda dando um comando pra inteligência artificial e as coisas estão, ainda não é o Jarvis do Iron Man lá, né, que tem o braço biônico, mas você usou ainda. Ainda. Eu sei que você usou ainda. E eu acho que é um medo legítimo. Sim. Né? É um medo legítimo. Eu acho que até uma forma das pessoas verem isso é do mesmo jeito que o arquiteto, na prancheta, a gente pensa se a gente vai usar madeira ou se a gente vai usar concreto ou se a gente vai fazer de metal. Eu acho que a pessoa vai pensar, será que eu vou pelo software A, software B ou software C para chegar no meu resultado que eu vou ter menos trabalho da minha equipe. Eu acho que vai ser mais ou menos assim, não substituição das pessoas. Mesmo assim, acho que vai substituir uma grande quantidade de trabalho braçal. Com certeza. E isso vai impor aí uma reorganização do mercado de trabalho. Portanto, quem sair na frente, conseguir entender esses novos fluxos e essas novas formas de se organizar e de produzir, certamente está numa vantagem competitiva. Eu não sou muito otimista, não, sobre o impacto das inteligências artificiais na arquitetura. Eu acho que vai dar uma bela desregulada no mercado até ele se reorganizar. E assim, na última vez que a gente teve uma mudança grande do ponto de vista tecnológico, né, de mecanização da produção, robotização e tudo mais, a gente teve 40 anos para inventar novas profissões, para inventar novas ocupações, para se reorganizar como sociedade. Agora a gente vai ter quanto? 6 meses? É loucura, né? É uma loucura. Então, assim, sim, eu acho que é um medo e é um receio legítimo, legível, inclusive. Agora, ninguém tem a resposta, ninguém sabe se isso vai ser daqui a 1 ano, se daqui a 5, daqui a 2 meses. E essa angústia que deixa um pouco a gente um pouco aflito, né? E aí, assim, desculpa te cortar, Lu, mas eu acho até que isso vai ser uma habilidade interpessoal que as pessoas vão ter que começar a adquirir, sabe? Tipo, a parte de tecnologia vai ser algo que todo mundo vai falar que é soft skills, tá? As pessoas saberem se informar, talvez. Não, eu achei até interessante na hora que você falou sobre os fluxos, né? Porque realmente a grande questão é a primeira pessoa ela tem que se propor a ser quem senta no cockpit, né? Pô, se eu tenho essa capacidade à disposição no mercado, eu tenho que ser capaz de dirigir ela para melhor. E aí com essa árvore gigante de soluções, a grande sacada é pegar essa solução e encaixar no meu fluxo de processo. Porque eu tenho um início e um fim. Se é projetos, eu tenho um início e eu tenho que entregar um projeto. Agora, como que eu faço esse meio? Então eu pego, vai ter um monte de gente fazendo... Tem gente fazendo em CAD, tem gente fazendo em BIM, tem gente que vai estar usando tudo junto, tem gente que está em... Então, pô, se eu consigo usar tudo, eu tô na frente do que quem não tá com... Você falou do cockpit, eu achei uma analogia interessante, né? Eu fiquei pensando aqui nas galés, assim, o pessoal remando e tal, tipo, fileiras de gente remando e o cara gritando, reme, para se deslocar, atravessar o oceano remando pra porra do barco viking lá. Esse cara que gritava remem, ele tá no cockpit do F-16. Só que para o F-16 existir, precisa de uma galera inventando tecnologia, desenvolvendo, montando, criando, testando. Então, assim, o pessoal que remava, ou o pessoal que desenha, né, o pessoal braçal de desenho de arquitetura, vai ter que migrar para outras áreas que também estão correlacionadas
ao mesmo objetivo, que é se deslocar, digamos assim, no caso, né, nessa analogia que eu usei. Ótimo. Lógico que a gente está falando aqui de milênios, né, de diferença. Então a gente tem que se preparar para uma mudança muito rápida. E eu acho que essa mudança, a velocidade dessa mudança é que é o fator cruel, não é a tecnologia em si. Né? Então a gente precisa ficar muito atento. E o metaverso que você perguntou, assim, eu acho que é uma dessas várias ferramentas, só que não para a produção. Né? Diferentemente da tecnologia de inteligência artificial, que eu enxergo como uma ferramenta para o desenvolvimento do trabalho em si, o metaverso é um espaço de relação. E eu vejo, aí uma leitura muito pessoal minha, eu vejo uma utilidade muito grande para relações de trabalho. Claro que talvez para um recorte geracional não esteja enxergando uma outra gama de utilidades do ponto de vista social, de entretenimento, não sei o que eu sei que tem. Você pega um Roblox não, aquele... como chama? Um jogo de Era o Roblox. O Roblox, não, ele mas é tem um desse jogo estilo. de atirar e matar. O Call of Duty? Call of Duty. Não sei se tem não, algum. um desses aí. Aham. Tem um desses aí que eu... Doom? Counter-Strike. É o Counter-Strike. Counter-Strike. Acho que é esse, sei lá. CS. É, o Um CS negócio é o desse daí Counter-Strike. tem 70 milhões de pessoas por dia usando. Quer dizer, eu, Lourenço, vou entrar lá para jogar. Não me interessa, não faz parte da minha maneira de me divertir. Eu digo, não é só a sei o quê. tribo, né? Outra tribo. E tudo bem, né? A gente não precisa ter um mundo que todo mundo faz tudo igual. Então, graças a Deus a gente não precisa, né? Então, assim, eu acho que, da maneira como eu enxergo, o metaverso é uma ferramenta muito potente para relações de trabalho, né? Onde a gente vai poder substituir muito do que a gente faz digitalmente hoje com ferramentas melhores. Então, a gente poderia, por exemplo, ter reuniões que se popularizaram aí de Zoom, Meets, Teams e tudo mais, dentro de um ambiente imersivo com muito mais qualidade, porque eu posso puxar um papel e desenhar, eu posso gesticular e a pessoa tem uma leitura de espaço desse gesto, eu posso enxergar você, né, confiando o bigode aí, entendendo? Você está prestando atenção, você está pensando que você precisa passar no supermercado depois, você está tamborilando o dedo porque você quer falar. Essa leitura, digamos assim, espacial e corporal, que a gente não consegue ter através da tecnologia que a gente tem hoje, pode enriquecer essas relações de trabalho, por exemplo, numa reunião. Sim. Né? Eu vejo duas possibilidades, Lourenço, nisso. Dois universos que vêm na minha cabeça vocês conversando. O primeiro deles eu lembro daquele filme Jogador Número 1. Cara, aquilo uma pra ótima mim, anedota aquele filme. Né? Ele não é muito bom o filme, mas ele é uma ótima anedota. Né? Cara, mas aquilo lá, é assim, é que ele vai pra um lado muito cyberpunk, eu acho, às vezes ali. Mas assim, a ideia de que todo mundo quer sair desse mundo real e se socializar, se comunicar, se desenvolver num mundo virtual ali, que ele cria todo aquele universo e ele não quer entregar aquele universo para, vamos dizer assim, pros malignos ali, que são os vilões do filme, mas a ideia ali do Jogador Número 1 vem muito claramente, aquele filme eu gosto bastante. E uma outra analogia que vem na minha cabeça do metaverso, vocês falando nessa parte mais corporativa que eu vejo, tem um programa da Microsoft chamado Microsoft Mesh. Depois a gente pode colocar o vídeo pro pessoal ver. Que basicamente são pessoas, isso aconteceu muito, eles ganharam, se eu não me engano, até um prêmio na época da pandemia, que o pessoal usava o Oculus Quest para fazer as reuniões e desenhar ali e falar. E a pessoa tava lá do outro lado do planeta e ela tava usando o HoloLens e ela conversando com o HoloLens. E do outro lado a pessoa no computador mesmo. Então assim, eles estão tão metaverso, eles estão conectados, Sim. estão desenvolvendo, só que tá todo mundo... cada um na sua casa, então ela consegue sair depois. Aí você vê o professor ensinando uma criança, aí ele pega um exemplo, mostra pra criança a fisioterapia, o médico atendendo via Teams lá na época, só que também com óculos, aí ele consegue ver os momentos. Então eu vejo que é uma outra forma de se relacionar. Exato. É mais uma forma, na verdade, né? Isso, e forma de se relacionar, como você falou, porque não é só a experiência imersiva que a gente está falando aqui. Né? É poder entrar num joguinho e atirar no outro cara que está jogando na outra casa e tal, e de uma certa forma você cria um vínculo, né? Ou você está se relacionando com uma pessoa através do entretenimento. Não tem problema, você está fazendo uma reunião de trabalho, você está vendendo uma camiseta, vendendo um contrato, não importa, você está criando essa relação, que é diferente de um ambiente imersivo que a gente faz para os nossos clientes. Fala assim, experimenta aí, entra na sua casa, o cara entra lá, navega e tal. Isso não é metaverso, né? Isso é uma realidade virtual imersiva em que a pessoa pode desfrutar ou pode entender aquele espaço de uma outra forma, né? Eu acho que é bem importante a gente separar uma coisa da outra, né? A realidade virtual não é metaverso.
enfim, metaverso também não é simplesmente realidade virtual. Você pode criar metaversos sem necessariamente ter uma imersão naquele negócio, sem precisar usar óculos e tal. E muitas tecnologias estão já avançando e sendo criadas aí, né? Você pode ter, daqui a alguns anos, um óculos igualzinho a esse daqui, em que a gente pode ver uma quinta pessoa aqui na mesa. Eu estou enxergando essa pessoa, ela está lá em Tóquio, sei lá onde que ela vai estar, mas ela está aqui conversando meio que de igual para igual. Eu vou ver uma projeção dela aqui. Seria uma realidade híbrida, digamos assim, né? Eu acredito muito nisso. O Facebook também investiu muito, né? O Meta, eles criaram agora um óculos corporativo, né? Que o cara coloca e aí já começa só ter teclado e mouse, que eu acredito que isso também dê certo. Porque aí ele não tem mais monitores, aí ele consegue abrir ali, depois a gente pode colocar esse vídeo, que quando ele coloca aquele óculos, ele começa a trabalhar usando óculos. Sim. E aí tem tem uma questão toda ergonômica também, né? Pra ter um balanço, pro cara não cansar. Ele tira, desconecta, o cara tá na casa dele. Então, de novo, eu acho que são provocações, são formas de como a gente tá... Também é ver como isso se relaciona, como isso acontece, né? E achar que a gente vai vamos ficar reféns da tecnologia e tal. Uma vez vi um cara, acho que um grande investidor aí dessas big techs, não sei o que e tal, que eu fiquei pensando assim, o cara falou, você tem que perguntar que tipo de pessoa você é. Você é a pessoa que... Você é o tipo de pessoa que acorda e vê seu celular antes de fazer xixi de manhã? Ou se você é o tipo de pessoa que vê o seu celular durante o xixi? Porque, tipo, a gente já está tão conectado, está tão fissurado nessas ferramentas, elas já fazem parte do nosso dia. A partir do momento que a gente acorda, esse negócio já faz parte do nosso dia. Se você esquece o celular, você fica paranoico já. Desespero. É uma dependência já, total, né? Virou desespero, assim, caralho, não sei o que. Aí você vê 500 mensagens novas e tal. Tem muito sitcom que eles até criam, tem inúmeros que tem esse caso da pessoa, ela é viciada, e quando ela perde, ela fica com membro fantasma, que é como se o celular fosse um membro fantasma, que ele fica... Sim. Você já viu aquela experiência que o cara bota um pano na pessoa, e aí fica um braço de borracha do outro lado, e como isso cognitivamente ela vai bater, ele acha que tá acontecendo, na verdade não tá, né? A gente tem esse poder muito de conexão. Imagina isso virtual, né? Imagina isso virtual. E não só isso também, se você esqueceu o celular na sua casa, você achou que você perdeu, você tá cancelando o banco, você tá você já cria um protocolo de segurança. Tipo, aperta o botão vermelho. É igual roubar o celular também, né? Roubou o celular, acabou a minha vida, né? Basicamente isso. Enfim, tem muitas aplicações que eu vejo para um ambiente imersivo, porque acho que ele vai trazer mais qualidade para o uso que a gente já faz da tecnologia, né? Como se comunicar, como criar uma reunião, como trabalhar em parceria. Você, vamos trabalhar, vou subir um negócio no cloud, você vai trabalhando em casa, não sei o quê. Putz, tudo isso pode acontecer, já está acontecendo de uma maneira completamente diferente do que acontecia antes da pandemia, por exemplo. A pandemia forçou muita gente, inclusive a gente na FGMF, a tomar determinadas decisões de tecnologia que a gente talvez hoje estaria tomando 3, 4 anos depois e tal. Mas você pode fazer isso de uma outra maneira. Você falou, um ambiente colaborativo, ele pode ter uma outra percepção, né? Ele pode ter uma outra forma de você trabalhar remotamente, de maneira colaborativa, que para a gente hoje, como arquitetos, a gente fala isso muito claramente para os nossos colaboradores, na hora de contratar também, nós somos o escritório presencial. Porque a gente enxerga o valor das relações humanas que acontecem no ambiente físico, que é você escutar a conversa do outro cara que está tendo uma dúvida X, ouvir o outro cara com um fornecedor Y e falar, putz, eu tenho no meu projeto acontece tal coisa aqui, ou simplesmente aquele negócio de virar e falar assim, alguém sabe resolver essa pipa aqui que eu não tenho a menor ideia? Como você faz isso em casa? Você conecta alguém, aí pergunta para um cara que não sabe, aí você liga para o outro. Tem um delay muito grande, eu falo, essa conexão da internet. É horrível, né? Você tem que marcar uma reunião para discutir um assunto de 5 minutos, tem um negócio muito errado aí, né? Sim. Então o valor de estar presente, de estar de compartilhar o mesmo espaço é muito, para a gente é um valor real. A gente sentiu muito isso durante a pandemia. Mas ninguém disse que esse espaço precisa ser real, ele precisa ser físico, né? Ele pode ser eventualmente virtual. Só acho que hoje a gente tem tecnologias que não nos atraem. Então, assim, acho que tem formas da gente lidar com essa realidade virtual vai ter daqui a alguns anos, com muito mais qualidade do que a gente vê hoje. Como diz o presidente da Microsoft, hoje o metaverso é um joguinho mequetrefe.
né, colocando um linguajar mais chulo. Hoje é um joguinho mequetrefe. Falar de metaverso hoje é pensar que você tem um ambiente de relação, né, imersivo de relação, que tem uma qualidade muito inferior à da realidade. Então a gente vai continuar preferindo, enquanto a gente não tiver uma ferramenta muito boa, a gente vai continuar preferindo aquilo que a gente já sabe fazer e que é melhor do que aquilo. E que já domina, né? E que já domina, né? Assim, como ferramenta, só pelo frenesi de, estou fazendo uma reunião no metaverso. Pô, se for pior do que a reunião presencial, faz a reunião presencial, pô. Sim. Se for pior do que o Zoom, faz o Zoom. Se for pior do que o telefone, faz um telefone. Não pode ser, vou usar o metaverso por usar o metaverso. Agora, daqui a alguns anos, e não é muito distante, porque a gente tem hoje já, está vendo essa tecnologia acontecendo, você consegue reproduzir as feições em tempo real para um avatar que reproduza exatamente o seu corpo ou que não reproduz o seu corpo. Daqui a pouco a gente vai ter sensores de movimentação em todos os ambientes que vão conseguir recortar e identificar qual é o seu corpo e reproduzir isso no ambiente virtual. Eu fui na CTE, a CTE já trabalha isso também, a Centro de Tecnologia de Edificações. A gente foi lá e, assim, basicamente, eles têm todo um controle até de ar-condicionado e tudo mais, não tem ninguém no ambiente, desliga, tem uma série de uso da tecnologia para uma questão mais, vamos dizer, sustentável, né? E não só isso também, o que você acabou de comentar, que eu gostei de uma palavra que eu anotei aqui, é estar presente. E aí, o que é estar presente? Pode ser digitalmente, né? Pode ser pessoalmente. Tem muita gente... qualidade, não tem problema nenhum. Porque tem muita gente também que está presente pessoalmente que é melhor não estar. Que é melhor estar digitalmente. Mas, que é melhor não estar, vai. Mas uma coisa que a gente aprendeu, a gente passou pelo Gather Town. A gente criou um metaverso aqui que nosso objetivo era quebrar uma barreira do ensino. Por exemplo, nós temos aqui pessoas que vêm fazer treinamento presencial. E aí eu tenho pessoa no Portugal, tenho pessoa lá em Portugal, pessoa no Acre, e eles querem estar nesse mesmo ambiente, mas eles não conseguem por uma questão de distância. E a gente tinha criado uma plataforma que era bidimensional, de joguinho, baseado no Pokémon, né? Que era bem parecido com o Pokémon de Game Boy, né? Depois a gente pode colocar aqui um vídeo rolando pro pessoal ver. E assim, a galera, sem brincadeira, a gente fez um teste aqui dentro. A galera, todo mundo é milênio aqui. Então, o que aconteceu? Sem brincadeira, eu marquei essa reunião no agenda, coloquei, eu não expliquei nada pra ninguém. Em 3 minutos todo mundo já tava imersivo naquilo. Agora, qual que era a vantagem que eles cortaram que eu percebi que não tinha em outras tecnologias? O delay. Porque você tinha que marcar uma reunião. Só que a gente pegou o mesmo escritório da SPBIM hoje e fez em 2D esse mesmo escritório. Então, as pessoas estavam tão apegadas aos seus lugares que elas sentavam no mesmo lugar no metaverso. E aí, quando chegava lá da pessoa, e era interessante que eu falava, pessoal, coloquem seus avatares. Aí um botou tigre, outro leão, porque ainda tem essa associação de, cara, tá muito chato ser eu vou ser no outro... virtual eu sou diferente. Um lobinho, alguma coisa do tipo. E aí depois, só que muita gente, a gente testou esse comportamento, a pessoa não queria nem levantar para falar com a pessoa lá na outra sala, estando no mesmo ambiente. Só que a gente quebrou um paradigma, porque na hora que ele chega com o bonequinho e cola do lado, assim, simplesmente assim, cola, já liga a câmera em tempo real e o microfone. Então não tem aquela questão de ficar marcando um call. Um dos ambientes de trabalho, de compartilhamento que mais cresceram nesses últimos anos, aí virou um novo unicórnio, é um espaço de trabalho, é um coworking bidimensional, com um layout de joguinho, você vê as coisas meio de cima, assim, bem roots mesmo. E é isso, você chega perto da pessoa, você já consegue criar esse vínculo, e aí a ferramenta não é cutucar o ombro, você vai cutucar a tecla Z, sei lá, o que você vai fazer. Mas são formas diferentes de lidar com a realidade. E, de novo, a função de estar próximo não é estar próximo em si. A função de estar próximo é criar uma troca. Né? Não é um conforto psicológico de não estou sozinho no universo e tal. Mas é de criar uma relação. Pode até ser para algumas pessoas, não tem problema. Mas é muito importante que a gente enxergue essa possibilidade de troca em todos os sentidos, né? O cara está aqui para escutar a conversa do vizinho, alguém que tem uma dúvida, o chefe que explica alguma coisa para um colaborador. É ser humano, né, eu digo. E é o cafezinho. É a hora do almoço, vamos esquentar minha marmita lá, vamos sair, vamos pegar um sanduíche não sei onde, vamos esticar hoje aqui, a gente toma uma cerveja lá embaixo. Cara, essas trocas, enfim, eu estudei na FAO, na USP, e
coisa que eu mais me lembro assim, desse meu período de formação é a possibilidade de estar num espaço que promovia um encontro. Eu acho que passei mais tempo no bar do que nas salas de aula. Tudo bem. Mas, porra, eu aprendi pra cacete ali, porque a gente aprende um com o outro mais do que a gente aprende formalmente com o professor colocando fórmula na lousa. É o ambiente, né? A gente fala, É quem vai mandar é o ambiente, né? Mesmo na questão da presença, é aquele ambiente que você está procurando. Até a gente vai especular diversas coisas que podem acontecer com o futuro, igual você falou, ninguém sabe o que vai acontecer. Quem dirá que o show não vai ser todo mundo assistindo um cara tocando via metaverso e o cara... Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente não sabe qual o comportamento que o ser humano vai querer ter lá na frente, né? Mas... o que você diz a gente percebe isso aí em todos os empresários e também os líderes. Eles querem estar conectados, eles querem ter uma comunidade e eles querem não se sentir sozinhos, seja virtuais ou estar presente na questão física, né? Mas eles querem estar conectados. Acho que ninguém gosta, né, de se sentir isolado. Né? Eu lembro até de uma... Em 2006 ou 2007, eu estava no primeiro ou segundo colegial e eu fiquei sabendo que estava tendo essa coisa de gente trabalhando remoto. A internet era horrível, mas já tinha... E aí eu lembro que eu cheguei com uma professora minha e eu falei, nossa, você viu o pessoal falando, provavelmente quando eu for trabalhar já nem vai ter, quando eu me formar já trabalhava na época, mas quando eu me formar pode ser até que seja outra dinâmica. E eu lembro que ela questionou isso, ela falou assim, tá, mas e... Aí você passa o dia inteiro em casa, porque... No escritório... não funciona. Isso, é porque, assim, um fluxo de trabalho convencional, você tem... o seu habitat dentro de um escritório, a sua rotina é de troca, é de pessoas, uma empresa grande, departamentos, aí tem dia que você precisa ir passar para um outro departamento, ou às vezes você está só na tua sala ali com algumas 3, 4 pessoas, mas só a sua relação cotidiana. E querendo ou não, seja socialmente falando, seja na bagagem profissional, é ali que está tendo troca, né? Se eu sou um estagiário novo, é ali que é a minha oportunidade de aprendizado. Jonas, imagina, você estuda em casa, trabalha em casa e morre virgem. Qual é a vantagem? Alguém me explica? Porque realmente acho que a grande questão é que o ser humano até ele é um bicho social, o né? Robocop. Vira o Robocop. É porque o ser humano ele tem essa necessidade de socialização. É lógico que algumas... E aí que tá, né? A ferramenta ela tem que ser utilizada de uma forma que ela consiga trazer aproximação e não distanciamento, né? Porque através do que você falou, às vezes era lá no boteco que saía as grandes sacadas que o pessoal tinha. E às vezes é numa relação até numa bobeira que tá do escritório que alguém tem um insight e acaba trazendo uma coisa diferente pra dentro do escritório, porque numa conversa boba ali alguém falou, pô, e se fizesse assim, né? Mas talvez não é, porque também acho que tudo tem um excesso, né? Então assim, o excesso de tudo é demais. Então até talvez eu acho que bonito, o formato de tudo é demais. Porque o formato que o pessoal tem, toda vez que você vai procurar, o pessoal vem se candidatar a uma vaga, eles perguntam, é 100% remoto? Não, pode ser híbrido em alguns momentos. Se você tiver uma necessidade de precisar trabalhar remoto em alguns pontos, sim, mas a gente precisa de alguém presente também. Poxa, muito legal essa possibilidade de trabalhar também de casa quando precisar, né? Porque tem gente que... Virou uma demanda. Mas eu acho que esse formato híbrido, né? Vamos dizer assim, até seja muito mais produtivo, porque esse negócio de acordar cedo para trabalhar, eu acho que eu falo sempre assim, vai falar isso pro padeiro. Né? Então, assim, às vezes tem gente que produz, cara, de noite pra madrugada de uma maneira absurda. E ao mesmo tempo você precisa de uma vamos dizer, uma intersecção de horários. Né? Não adianta cada um trabalhar na sua tarefa, na hora que quer, onde quer e tudo mais, se o outro não tá ali para criar essa troca. Sim. Então, assim, tudo bem, para algumas tarefas, para algumas partes do nosso cotidiano, para alguns fluxos do trabalho, pode funcionar, né? Mas assim, eu só trabalho de madrugada porque eu rendo de madrugada e eu não consigo acordar de manhã. Tudo bem, mas o resto do mundo trabalha mais ou menos nesse horário aqui. Se você quer trabalhar nesse outro horário aqui, faça alguma coisa que dependa zero de relações humanas, entendeu? Vamos fazer, sei lá... Ou para serviço pro Japão, online. Ou isso, né? Ou isso. Mas você pode ter em qualquer lugar. Mas eu quis dizer no sentido assim, entender os comportamentos e quem você quer trazer para perto do que você está criando é a grande importância, né? Porque esse cara talvez não vai resolver para o que você precisa. Exato. Mas, por exemplo, para uma outra situação que eu preciso dar um suporte para outras pessoas que estão desesperadas e precisam
talvez seja uma solução. E as pessoas também têm uma como eu diria, um desejo, uma propensão a ser infeliz muito menor hoje em dia, né? Então, você, cara, isso aqui não serve pra mim, sai, depois de um mês, vai fazer outra coisa, isso aqui também não serve pra mim, vai, chega aos 45 sem ter passado mais 2 meses no trabalho. Tudo bem também, mas assim, é muito uma percepção diferente do que é da minha geração, por exemplo, em que você se doava ao trabalho e o trabalho tinha essa pecha de ser necessariamente uma coisa dolorosa, digamos assim, né? Você vê todas as interpretações culturais do trabalho, seja na comédia, seja no drama, de uma coisa de doação mesmo ali, né? Agora, assim, se o trabalho não me serve, não me contribui em níveis, eu diria, filosóficos e de satisfação moral e tudo mais, cara, não vou ficar aqui e pronto, né? Então tem uma fluidez, digamos, do mercado de trabalho hoje que a gente não enxergava 10, 15, 20 anos atrás e que é, por um lado, assustador e preocupante também, porque o trabalho, normalmente os trabalhos precisam de um certo tempo até que você domine a tarefa, domine o ambiente, domine a sua função, o seu papel e tudo mais, né? Você tem um tempo de amadurecimento daquilo. Se você desiste depois de um mês porque fala, isso aqui, não quero acordar às 7, eu quero achar no trabalho que eu acorde às 8. Pô, é isso, né? É exatamente isso que vai te deixar feliz ou tem alguma coisa intermediária aí que você consegue negociar, ou que você consegue trabalhar? As pessoas estão muito menos dispostas a negociar no sentido de dialogar e de criar uma realidade possível a partir de uma negociação. Eu quero um negócio pronto aqui na minha mesa, entendeu? Na minha frente. Se não for isso, para mim não serve. Então, amanhã eu não venho. É assim, entendeu? A moçada hoje está com uma pegada muito mais imediatista do que era a minha geração. E uma coisa que eu falo também para os meus sócios, assim, ou a gente aprende a lidar com as novas gerações, né? Ou a gente aprende a entender os valores e a forma de se comunicar, ou a gente vai ficar para trás. Por quê? Nenhum momento da história, exceto em catástrofes naturais ou guerras absurdas, as gerações seguintes foram menos bem-sucedidas do que as gerações anteriores. A moçada vai passar por cima da gente, queiramos ou não. Hoje, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, não importa quando. Eles vão passar por cima da gente, ponto. Lógico, a gente está criando aqui um patamar de desenvolvimento social, tecnológico, humano, financeiro e tudo mais, que a gente não encontrou. A gente encontrou menor. A gente produziu para um novo patamar, a partir do qual essa nova geração vai construir um outro patamar. Então, é do desenho da evolução natural da sociedade que as novas gerações substituam as anteriores. Ponto. Então, se você está numa determinada geração e olha para a geração mais jovem como se fossem uns fúteis, uns bobos, você vai ser atropelado sem dó. Sem dó. É interessante essa visão, porque assim, realmente, a gente já discutiu isso em outros pontos, até como um desafio de como que a gente passa, ou como que... Porque a gente vê esse imediatismo, essa dificuldade neles se comprometerem com alguma coisa, ou em buscar o conhecimento, mas ao mesmo tempo, quem sabe, porque eu imagino que a juventude tem muitos que vão usar como um apoio. E só uma muleta a tecnologia e ele não se capacita. Mas com certeza tem vários que vão saber tirar o melhor dessas tecnologias que estão à disposição. E pode ser que esses que vão dar o grande empurrão e que vão ser quem vai passar o trator, né? Porque com tudo isso que tem, com esse arsenal que tem à disposição, que a gente está tendo que se adaptar, aquele que souber nascer e usar naturalmente isso como um recurso, aquele exemplo, né, da criança, a pessoa mais velha com dificuldade com o celular e o bebê que já sabe utilizar todos os gestos possíveis num smartphone, porque é natural para ele. Então, provavelmente a geração e aqueles que souberem utilizar naturalmente as tecnologias que estão à disposição vão ser aqueles que vão se sobressair, né? Sim. E um ponto que eu acho muito importante do que você está falando agora aí é o seguinte, que é onde nos preocupa muito com relação à tecnologia, metaverso, inteligência artificial, seja o que for. É quando o pessoal, você mostra o que a tecnologia faz. A gente sempre percebe como o ser humano lida com aquela informação, com aquela tecnologia.
Vou dar um exemplo. Na hora que você tá ali desenhando, aí você mostra, tal ferramenta faz isso. Aí o cara, tá bom. Sabe aquela coisa que para muitos, mas ele ainda não faz, mas você dá um orbit, ou seja lá o que for, para ele já virou natural. Então chegou um ponto do conhecimento dele, por mais que ele não use, mas ele sabe de maneira cognitiva que aquilo é possível e aquilo é natural. Quando você mostra que tem uma inteligência artificial, que ele faz uma linha, ele coloca 2, 3 comandos e aquilo vira um prédio, o que eu percebo? Que eles falam, nossa, olha que incrível, caramba, agora eu não vou fazer mais concurso, eu não vou fazer nada, eu vou botar ali... Ou seja, ele quer tirar aquilo que eu falei, que tinha um professor meu que falou, muitos se formam arquitetos e muitos se tornam arquitetos. Então a pessoa ou se forma em arquitetura ou ela é um arquiteto. Então tem muitos que às vezes não quer ter aquele trabalho árduo, mas quer ter o resultado de um escritório como o de vocês. Tem que conseguir pensar, entendeu? Tem que conseguir saber o que pedir para as ferramentas. Se você não souber, se você souber usar a ferramenta, mas não souber onde você quer chegar, de novo, ela não é um meio, ela é um fim. Então não serve para absolutamente nada. E eu acho que, não sei que horas que a gente estava falando aqui do ChatGPT mais cedo e tal, assim, isso eu acho que tem um potencial de desenvolvimento de habilidades sociais muito grande a partir desse tipo de ferramenta. Porque a gente precisa se comunicar, a gente precisa aprender a comunicar. Não importa se é com uma pessoa, se é com uma máquina, a gente precisa conseguir descrever aquilo que a gente... Parece meio óbvio, né? Parece meio tolo, mas assim, é difícil pegar uma ferramenta dessa e chegar no resultado que você imagina. Porque você tem que conseguir comunicar e estabelecer uma hierarquia de informações, uma forma de colocar aquilo que você comunique e que você tenha um output a partir desse input. Você não vai ter um output imediatamente. Assim, quero um prédio. O que você imagina que vai sair? Pode ser qualquer prédio. Pode ser qualquer bosta. Não necessariamente vai ser uma coisa boa, não necessariamente vai ser próximo do que você quer. Então, se você souber, seja para um inteligência artificial generativa de imagens, ou de texto, ou de programação, se você não souber explicar onde você quer chegar, não adianta nada, ferramenta. Pegando esse gancho que o Lô falou e o que o Jonas falou anteriormente sobre as novas gerações, cara, vocês, né, estagiários que entram nos escritórios, cara, vocês são muito importantes. Porque pensa, estagiário, você está na faculdade, você está ali tentando usar a ferramenta, você tem tempo de testar diferentes formas, diferentes ferramentas, diferentes aplicações. A galera que está no escritório, no dia a dia do arquiteto, não tem esse tempo. Está soterrado já. Né? Exato. Então, quando o estagiário entra no escritório e ele mostra para o arquiteto os caminhos que ele pode seguir, cara, tipo, tem um valor imenso nesse trabalho. Então, estagiário é muito importante nesse sentido. E agora, ainda mais com esse ponto da tecnologia, né? Eles podem entrar no escritório e fazer total diferença. Assim. É um balão de oxigênio que entra, né? Exato. A juventude é um balão de oxigênio. É por isso que o melhor sempre eu trabalhei numa empresa que tinha as 3 gerações, né? Nitidamente em cargos diferentes, mas nitidamente quando eles trabalhavam juntos saía um resultado muito incrível. Porque assim, quando você tinha só resultado numa geração Baby Boomer, saía um resultado. Geração X, outro resultado. Geração Milênio, outro resultado. Geração Z. Quando a gente colocava todos eles para discutir, mas quando você deixa de lado, foi o que a gente falou até no último podcast, você deixa o orgulho, o ego, tudo isso fora da porta e todo mundo discute, sai algo incrível. Então, e a tecnologia, usando tudo isso, quando a gente coloca ChatGPT, coloca metaverso, coloca qualquer tipo de tecnologia que você está colocando ali no meio, todo mundo tem algo a agregar. Todo mundo. Você está tocando num ponto que não é exatamente o que a gente veio falar aqui hoje, mas que pra gente hoje está totalmente no topo da pauta, que é diversidade. Você está falando de diversidade de idade. Né? Mas esse mesmo raciocínio se aplica para outras diversidades, né? Sejam raciais, de gênero. Com certeza. Eu acho que ter um ambiente diverso é um ambiente fluido em termos de ideias, é um ambiente onde há trocas e é um ambiente onde as soluções necessariamente acontecem de uma forma melhor do que um ambiente, assim, eu me relacionando com pessoas da minha idade, do meu sexo, do meu gênero, da minha formação, da minha origem e do meu gosto pessoal, entendeu? Acho que você tem uma limitação ali de questionamentos e de provocações e de amadurecimento. Você não lida com a contrariedade, né? Você não lida com... você não cria um processo dialético de fato, né? Então... diversidade eu acho que é um fator fundamental. E talvez essas ferramentas, no fundo, a gente está falando de metaverso, de inteligência artificial, são ferramentas que poderão, talvez, até ajudar muito a criar
essas pontes de comunicação e essas complementações de ideias, né? Enfim, eu acho que tem uma função importante aí da gente entender, até do ponto de vista social, que essas ferramentas talvez sejam até mais interessantes do que um celularzinho que você fica aqui imerso no seu mundinho, vendo o seu Instagram, seu WhatsApp, não sei o que e tal, e meio que se desconecta do restante, né? Que outras ferramentas de inteligência artificial ou que outros ambientes como o metaverso vão existir, como, né, os metaversos, né, mas como esse ambiente paralelo, que possibilitem trocas de uma outra qualidade, né? Você falando um pouco disso, até relacionado à inteligência artificial, o Mid Journey, por que eles foram pro Discord? A gente até se discute, por que os caras não colocaram no ambiente, que os caras têm uma intranet, que é fechado? Não, porque os caras querem colocar para uma comunidade. Foi aquilo que eu falei, quando começa a ir para uma comunidade, e aí você vê o trabalho dos outros, fala, trabalho da hora desse cara, deixa eu pegar esse código dele, e eu vou usar para fazer isso agora no meu. Então começa a criar aquela questão da comunidade, que a gente fala o tempo todo, na palavra comunidade e conectividade, que a gente foca muito nessas duas palavras. Se você tem a tecnologia aliada a esses dois, você tem uma possibilidade de expansão, de compartilhamento de conhecimento, que é diferente daquele cara que fica sozinho, isolado e não quer se comunicar com ninguém. Então, basicamente, a gente entende muito que essa parte de compartilhamento, interoperabilidade de ideias, né, o modo aberto de pensar, ele é um formato democrático, ele é um formato também que vai trazer conhecimento. É o caso do podcast, que a gente traz as pessoas para debater ideia e plantar sementes ali que as pessoas falam, cara, às vezes o cara não tem esse ambiente lá onde ele tá. De uma forma metaverso, vou dizer assim, ele pode criar esse ambiente assistindo, por exemplo, esse podcast, se relacionando com essa comunidade. Então, eu acho que a tecnologia proporciona isso, por exemplo. Sem dúvida. Vamos lá. Então, a gente tá falando sobre chips, né? Sim, o chip da vacina e tal. Bom, agora a gente vai entrar numa outra parte, né, que eu queria ter uma curiosidade imensa como arquiteto também, que é a parte de como vocês veem, né, essa questão da colaboração, do desenvolvimento do projeto de fato no metaverso. Eu acho que como é uma ferramenta de relacionamento, acho que a gente tem N formas de enxergar o desenvolvimento do projeto num ambiente como esse, né? Isso pode acontecer dentro da própria equipe, você pode ter gente trabalhando remoto no projeto e ali ser um ambiente de troca, né? Acho que é importante dizer assim, eu não sou contra o trabalho remoto. Eu acho importante que exista alguma interface de colaboração que seja mais efetiva do que mandar uma mensagem de vez em quando ou marcar uma reunião por Zoom e tal. Eu acho que a proximidade, seja virtual, seja física, é importante. Então, assim, para produção, a gente pode criar ambientes de compartilhamento e de relação, que pode se estender para os complementares, né, para os outros projetistas que fazem parte do projeto. Eu nem gosto muito desse termo projetos complementares, porque é tudo uma coisa só. Ele não, né, não é que eu faço arquitetura, aí tem um projeto complementar. Não, a arquitetura só existe se existem esses outros projetos que fazem parte da arquitetura. Isso vai criar ferramentas de relacionamento, de novo, então a gente pode criar reuniões muito mais ricas, né, criando hologramas dentro do holograma, né, criando maquetes que a gente possa manusear, manipular juntos, que a gente possa alterar as coisas de uma maneira muito mais dinâmica e muito mais eficiente. Acho que a gente pode estender isso também para os próprios clientes. Então, fazer assim, cara, vem cá, entra na casa que a gente está fazendo, projeto que a gente está desenvolvendo para você, é assim, entra, sai, levanta da sua cama e vai pegar um copo de água. Vai, entendeu? Senta no sofá e olha a vista que a gente está pensando. É uma maneira muito mais rica de você mostrar o projeto. Claro que para isso você não precisa de um metaverso, você pode fazer isso simplesmente com um modelo tridimensional imersivo, você não precisa, né, de uma comunidade por trás, mas acho que tem maneiras de você, por exemplo, ter lá um showroom do seu, sei lá, um fornecedor X, aí não vou falar nenhuma marca, porque senão né, sem patrocinando, não tá pagar, sem pagar não dá, né? Mas vamos dizer, a marca X, ela tem todo lá um ecossistema de aplicações dos produtos dela, que é diferente de você ver e folhear um catálogo, por exemplo. Então, você está fazendo um projeto, você pode andar
por um ambiente simulado com a aplicação desses produtos, sejam eles de Legal. infra, sejam eles de acabamento, seja não sei o que. Você vai lá, desmonta a parede para ver como é que é o perfil que fica dentro, não sei o que. Tem formas muito mais ricas de você ter uma relação com o fornecedor, né? Com a indústria de uma forma geral. Do ponto de vista educacional também, então você pode ter, né, os cursos todos que vocês já fazem online, mesmo os cursos que não são online, que são presenciais, eles podem acontecer de uma outra forma através desses ambientes de compartilhamento. E assim, como o FGMF, putz, a gente desenvolveu um projeto que é o Gênesis, a gente põe aí para vocês passarem, que é parte de um metaverso chamado MyLand, que é um negócio brasileiro, desenvolvido em Unreal Engine, então um negócio com uma qualidade absurda de gráficos e tudo mais, que te dá muito mais vontade de entrar num negócio desse do que você teria de entrar num metaverso, sei lá, do Roblox, por exemplo, entendeu? Ou Minecraft. O Minecraft, entendeu? Que de uma certa forma tem o seu papel, porque já tem 10 anos de estrada, surgiram quando a internet era muito mais carroça do que é hoje, a capacidade de processamento era muito mais carroça do que é hoje, e tem o seu papel ali, né? Criou uma comunidade, criou uma forma das pessoas interagirem, criarem seus projetos, criarem seus games, se interrelacionarem através de games e tudo mais, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas assim, eu, Lourenço, 2023, enxergo o metaverso como uma ferramenta e não como uma viagem. Assim, ninguém vive na Disney, né? Você pode querer ir 1, 2, 3 vezes na sua vida, você não quer viver na Disney, quer acordar e ver o Pluto do seu lado e ver o Castelo da Cinderela na sua frente. Não é isso, né? Assim, eu enxergo muito o metaverso como uma extensão do nosso cotidiano. E numa palestra até perguntaram assim, vocês fizeram esse projeto para um metaverso, e ele, de uma certa forma, ainda que com mais liberdade, ele simula situações reais da vida, né? As escalas, a gravidade, os materiais, né? Você poderia inventar um material completamente diferente lá, você poderia andar no teto, você poderia ter, né, espaços que sejam só orgânicos, circulares, não importa. Por que vocês fizeram um negócio que tem a ver com a realidade? Assim, porque eu entendo que é uma extensão da realidade, não é uma outra realidade. E quanto mais próximas essas realidades forem, ainda que do ponto de vista formal, mais imediato, mais tranquila vai ser essa migração. Menos você vai precisar se preparar para mudar de ambiente. Fala assim, agora eu vou me transportar para uma outra realidade. Aí você pega e entra, ou vai na tela e tal, e você, estou vivendo de uma forma diferente. Quanto mais corriqueiro for, cara, vamos marcar uma reunião, entra lá, liga pro Júlio e pro Jonas, manda eles botarem o óculos lá e vamos entrar aqui, vamos dar um jeito nesse projeto aqui que precisa resolver essa parada e tal. Cara, em 5 minutos, não precisa de uma decisão de vamos nos teletransportar para uma realidade mágica. Virar o Doutor Estranho, né? Da Marvel. Quem que é o cachorro que entrou aqui? Não, é o avatar do Guilherme que ele tá usando. Eu vejo, como eu falei, acho que do ponto de vista de trabalho e até do ponto de vista de consumo, que não deixa de ser trabalho, de uma certa forma, né? Porque tem gente que trabalha para... eu acho que tem um potencial incrível. Eu sou uma pessoa que tem dor de compra. Eu entro num shopping e eu começo a ter dor em todas as partes do meu corpo. Eu herdei isso do meu pai. Não gosto de fazer compra. Não vou. Eu vou uma vez a cada 2 anos. Eu sei as lojas que têm as roupas que me servem. Às vezes preciso aumentar o número e tal, mas são meio compridos, né? A camisa não chega na ponta. Eu tenho alguns lugares que eu vou lá e eu sei que vai ter uma roupa que me serve e tal. Eu entro lá e compro o suficiente para viver 2 anos sem entrar em loja. Pô, descobri aí na pandemia que dá pra comprar uma camiseta da marca X que eu sabia que servia em mim e tal. Comprei uma, deu certo, coube na minha barriguinha aqui, beleza. Eu precisei de outra, já comprei uma segunda, não precisei mais ir na loja. Sei que aquele tecido é bom, sei que aquela marca é legal, não vai encolher, tem uma certa relação com aquele negócio. Agora, imagina daqui a X tempo, vamos falar, pode ser de 6 meses a 5 anos, eu tenho um avatar lá que, cara, por onde eu ando, os sensores estão escaneando meu corpo, sabem a minha massa de gordura, sabem a minha massa específica corporal, sabe se eu estou com uma ruga um pouco mais funda aqui no olho esquerdo, se eu estou com uma olheira aqui, se eu perdi cabelo ali, sabe exatamente como eu estou naquele dia, naquele momento. E eu posso entrar virtualmente na loja que eu gosto de comprar camiseta e ver outras opções que vão estar simuladas praticamente à perfeição, se não à perfeição. O caimento do tecido,
Eu só não vou sentir o tecido, mas eu vou conseguir botar isso no meu avatar, falar assim, cara, serviu, manda entregar 2 em casa. Eu botar calça, comprar calça é um desastre pra mim, assim, nenhuma serve nunca, assim, né? Assim, cara, vou lá, taco a calça no meu avatar, manda entregar em casa, serviu, não preciso ficar indo pra... Mandar a calça pra Salinha. costureira. Nossa, não, pra mim é o contrário, né? Não dá pra esticar. Né? Mas uma coisa que você falou muito interessante é que vai mudar o comportamento humano. O ser humano vai se adaptar para essa tecnologia, como foi no celular, por exemplo, para outras tecnologias A também. gente se adaptou em 10 anos nessa birosca aqui. Sim. Entendeu? Não foi 3 gerações para se adaptar. Não, em 10 anos a gente tem uma vida completamente diferente com isso aqui. E eu vejo muito essa questão do que você está falando, sim, como uma possibilidade. Porque, de novo, é uma questão de... Eu acho que discutir metaverso sempre inteligência artificial, além de discutir presente, também é imaginar futuros, né? Mas eu vejo muito essa questão muito do... Até quando você vai comprar, né? Outro dia eu estava navegando no próprio metaverso e... Poxa, os caras fizeram a loja tão idêntica, que até os defeitos fizeram iguais. Entendeu? O cara tinha que pegar a fila para ir pagar o tênis no carrinho. Então tem coisas que a gente também tem que entender que tem você tem uma certa liberdade lá, mas você também tem que... eu acho que tem uma forma de como você vai se comportar diferente. Mas não que precisa estar o teto ao contrário e tal, né? Exato. Mas também não precisa ser 100% como é. Eu acho que tem Inclusive serve como laboratório para a gente evoluir em determinadas coisas. E nesse sentido, a inteligência artificial, tal como ela está colocada hoje, como perspectiva, né, como possibilidade, já como realidade, mas sobretudo como possibilidade, é de você criar interfaces homem-máquina muito eficientes. Você pode conversar com um NPC, né, non-player character, uma máquina, que é um avatar, e ter todas as respostas e todas as ações que você precisa. Você pode conversar com um vendedor virtual com uma qualidade até superior à de um vendedor real. Ele vai saber exatamente o que tem em estoque, porque ele vai saber se aquele negócio serve ou não, se aquele negócio XYZ. Ele vai conseguir te atender. Aí você precisa na sua loja. Tá com muita gente. Tá com muito jogador real entrando naquele negócio para comprar. Taca mais 2 NPCs lá. Para atender pessoalmente, 1 a 1, por exemplo. Ou não, é um tipo de loja, deixa a galera lá e pronto. E ela paga imediatamente conforme ela gosta. E aí hoje que falta tempo pra galera, vai sobrar tempo. Você vai ser atendido na loja, você vai ter que comprar, vai ser tudo rápido. Vai sobrar tempo. O que eu vou fazer com o meu tempo? Né? Exatamente. Agora, o que acontece também, e aí é uma coisa a se perguntar, com o varejo tradicional. O que acontece com os hotéis? Né, que você não vai precisar mais viajar. Hoje já não precisa viajar tanto mais para fazer negócios, né? Mas o que acontece com, sei lá, N coisas. E eu acho que vai ter um espaço para tudo isso. A gente não vai deixar de fazer essas coisas, como a gente não vai deixar de ir ao banheiro, não vai deixar de comer, não vai deixar de, entendeu? Tomar uma no bar com os amigos, espero, né? Ou a gente vai plugar um negócio aqui na nuca e vai ficar, né, boiando num fluido lá e tal. Matrix, né? Mas uma coisa legal que você falou, Lourenço, e o Júlio já tinha falado também de ensino, eu fico pensando, tipo, se fosse na época quando eu fazia faculdade, já pensou, ao invés de ter uma sala cheia de CAD, ter uma sala com vários óculos VR, não sei, e aí, pessoal, hoje a gente vai fazer uma imersão num projeto da FGMF. Então a gente vai lá, a sala inteira vai pro Corujas. E conhece o projeto? É uma outra forma de você vencer aquele negócio, né? Você não precisa viajar para Tóquio para ver. Não, e o próprio processo criativo pode nascer um novo processo criativo, né? Você pode conceber um prédio esculpindo ele como esculpir um vaso, e pessoal, porque não é mais desenhar, vou definir as camadas da cebola aqui da parede, não sei das quantas, né? Mas acho que entra um ponto muito interessante que o Guilherme falou também, que é aquela questão assim de aula, né? Qual é a finalidade da aula? Passar um ensinamento, questionar e desenvolver. Eu acho que é isso. Então, quando você fala, não, vamos ali ver tal projeto, como foi feito. Tá, e como foi construído isso? E que componentes tem nisso? Coisas que a gente não tinha, porque tinha que olhar na revista, tinha que olhar no arquivo dele, você dependia de informações que os outros tinham que fornecer. Quando você passa a entrar numa imersão daquilo, as possibilidades se tornam infinitas, né? Então, poxa, eu acho que você tem muito a aprender, eu diria, né? De ensinar, não, mas como isso foi encaixado, como isso se conectou, mas como isso se construiu, porque quando a gente fala do papel do arquiteto que ele desenha, e aí deixa desde a da época da prancheta, maquete física,
Que isso tudo tá evoluindo. Eu lembro até que eu assisti um documentário muito antigo do Frank Gehry, que um dos motivos que surgiu a Gehry Technologies era justamente porque ele é um artista que fazia maquete e ele não tinha digitalmente aquilo, a possibilidade, e eles falaram, não, você vai ter uma limitação, não tem como desenvolver isso porque não tem tecnologia. Pera aí, então. Aí o cara foi lá, desenvolveu uma tecnologia, desenvolveu uma empresa, e aí ele escaneava a maquete dele, e a partir da maquete dele ele começa a virar basicamente o Homem de Ferro. Ele entra na maquete dele e começa a ver como as coisas funcionam. Então, assim, também entra essa provocação. A gente está falando de algo novo, mas também algo que já surgiu há muito tempo atrás. E o papel do arquiteto, eu vejo muito assim, ele consegue trazer muito isso. A gente conversou com outros desenvolvedores que eram arquitetos, que são arquitetos, mas que tem uma linha de... vai pro games, como o Felipe, né? Uhum. Então tem várias outras áreas que você vê que tem uma sinergia com a arte, mas também tem a questão muito sempre a tecnologia, e aí você vê que ele tá usando nós mesmos, com o BIM, entre outras áreas, você tá usando o melhor que a tecnologia tem para que possa te destacar e te levar para um outro nível. Eu acho que a tecnologia, ela é um impulsionador, eu falo, né? Nesse sentido. Mas ela não vai solucionar o seu problema. Ela em si não serve para nada. Ela serve se você quiser e souber onde você quer chegar. A tecnologia em si, ela é um brinquedo. E ela é muito sedutora como um brinquedo, vamos falar a verdade, né? Você fica brincando lá no Midjourney, lá, fica perguntando coisas pro chat GPT, quero só desenhar alguma coisa aqui tridimensional e ficar passando meu tempo. Tudo bem também, não é um grande problema, mas é um brinquedo, né? É um entretenimento. A tecnologia passa a desempenhar, de fato, um papel importante a partir do momento que você entende ela como meio e não como fim, e aí você vai aplicar para chegar num determinado objetivo. E por isso que eu acho que ela não vai substituir todos os arquitetos, porque alguém vai precisar definir esses objetivos, alguém vai precisar comandar e determinar para a máquina o que ela deve criar / desenvolver. Né? Porque não existe a possibilidade de eu simplesmente apertar um botão e, de repente, ter a casa dos sonhos na frente. Alguém precisa receber esse input, precisa interpretar, precisa falar assim, então, para resolver esse problema do meu cliente, a gente podia fazer um negócio mais ou menos assim. E eu acredito que a tecnologia e a inteligência artificial vai poder chegar de uma forma muito próxima e, na maior parte das vezes, talvez até superior à média dos nossos profissionais. A gente vai ter ferramentas em muito pouco tempo que vão gerar resultados surpreendentes. Já tem. Talvez aí a gente esteja dizendo que os bons arquitetos vão passar a ser itens de luxo, talvez. Né? O cara que quer negócio personalizado. Artesão, vai virar um artesão. Vai virar um artesão. E aí talvez não tenha espaço no mercado para tantos artesãos assim. Né? Talvez não tenha um mercado consumidor que pague o fator humano, sendo que, né, o cidadão médio pode usar uma ferramenta massificada e chegar num resultado X. Né? Para interiores, você vê as ferramentas que tem de inteligência artificial hoje para interiores, cara, tem coisas que são incríveis, mas, de novo, às vezes você precisa saber se comunicar com aquele bicho, né? E nem todo mundo sabe, então os resultados não necessariamente serão bons, não é porque é feito pela tecnologia ou pelo ser humano que é um negócio bom. Se você não souber comandar, você não está no cockpit lá, né? Você tem que estar no o próprio Midjourney mesmo, quando você vê lá a pessoa, tem gente que dá um input tipo, quero uma baleia cor-de-rosa. Agora, aí você pega os caras que faz aquelas imagens genial, você vê o input do cara é desse tamanho, assim, porque aí ele vai lá, ele coloca, ele caracteriza tudo que ele quer, o frame da imagem, que jeito que ele quer a câmera, em que posição e tudo mais. Então, tipo, talvez... Da luz, o ângulo, detalhes. Então, mesmo a tecnologia, ela tá acessível, mas entre ter um resultado medíocre e ter um resultado primoroso, às vezes depende muito ainda de quem tá passando orientação. Agora, esse ilustrador, por exemplo, que fazia essa imagem incrível, que demorava 3 semanas para fazer uma puta imagem que ia sair na revista não sei das quantas, como ilustração de um artigo, não sei o quê, ou estou exagerando, enfim, que seja uma semana trabalhando uma puta imagem, ele consegue fazer isso em 15 segundos por imagem, ele vai fazer uns 5, 6 takes ali para testar, pra faz chegar isso, no faz resultado. assim, cara, ele vai fazer em... É que vai virar, na verdade, acho que todo o resumo disso, eu vejo que, eu falava disso até lá atrás, né? As profissões não serão mais essas profissões. Esse que é o ponto. Sim. A arquitetura não vai ser mais essa arquitetura. Vai dar outro nome, igual você falou.
vai ser alguma coisa Vai ser outra tech, coisa. alguma coisa O do BIM tipo. Manager agora é Tech Manager. E assim, eu acho que é natural isso, entendeu? O que não pode parar é essa busca, né? Como respirar ali de sempre estar à frente, porque o arquiteto sempre teve isso, qual é o material e por quê, tem a ver com o tempo, tem a ver com uma série de outras coisas, e a tecnologia é mais um braço disso tudo. Mas a gente não pode ignorar, acho que esse é o grande ponto. A gente não pode fechar os olhos, fingir que não está acontecendo, ser ignorante. Acho que isso não cabe a nós aqui, senão a gente nem estaria aqui falando disso se não fosse a tecnologia também. Né? Então acho que esse é o ponto importante. Eu diria que agora a gente está chegando na parte quase final. Sim. E eu queria pedir pro Lourenço, que grande sacada se daria para quem está escutando ali, o arquiteto, o jovem gafanhoto que está ali escutando. Poxa, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar na FGMF, eu quero trabalhar em escritórios desse tipo, eu quero ter um escritório assim. Qual seria a sua dica para esse jovem padawan ali? Deixa eu até virar para falar, né? Padawan. Seja inconformado, né? Não ache que você sabe das coisas porque você fez um curso X, você tem que fazer o curso Y, Z e W, né? Da SPB, inclusive. Mas assim, não entre em zona de conforto. Assim, na arquitetura não existe esse conceito de zona de conforto, ou não deveria existir, né? A gente precisa estar em constante mutação, não é só evolução, em constante mutação e ter uma flexibilidade de enxergar a realidade, enxergar as novidades, as novas gerações, os novos valores, os novos ideais, as novas visões de mundo, e enxergar que a gente precisa dialogar, porque o arquiteto, no fundo, ele é um intérprete dessas realidades, né? E saber usar as ferramentas disponíveis para ter um trabalho eficiente, para ter um trabalho completo, né? Tratar a arquitetura como arte, eu acho muito pouco produtivo nesse sentido, né? Acho que a arte faz parte da arquitetura, mas a gente tem que entender que a gente faz espaços. Espaços servem para determinados usos, determinados propósitos. Então, a gente precisa enxergar como é que as relações humanas acontecem, que demandas a gente tem, que a gente não tinha 5 anos atrás, 10 anos atrás, como é que as pessoas se comportam, o que elas almejam, quais são os valores impostos ali por aquele recorte geracional, aquele recorte geográfico. Então, acho que é muito importante, assim, sejam sempre aprendizes, né? A gente tinha falado o quê? Sejam sempre amadores? Não, sejam sempre aprendizes. Sejam muito profissionais, mas sejam sempre aprendizes. Essa é a primeira coisa que eu acho importante. Depois, tenho certeza de que é uma profissão muito recompensadora do ponto de vista espiritual, porque a gente lida, de fato, com o sublime, com o subjetivo, a gente cria, a gente lida com soluções, né? Portanto, acho que é bem importante considerar que o arquiteto ele é criador de soluções e não resolvedor de problemas, né? Acho que isso é bem importante. Mas essa parte sublime, ela é uma parte reduzida do ofício, né? O ofício ele envolve uma parte técnica, que vocês sabem muito bem aqui, que envolve compatibilização de projetos, envolve entender sim de estrutura, de hidráulica, de elétrica, de iluminação. Você vai ter todos esses profissionais te assessorando e fazendo parte do projeto. Mas você precisa entender para poder dialogar. Assim como você precisa entender e dialogar com o ChatGPT, você precisa dialogar com outro ser humano que tem um conhecimento específico que você não domina. Você até tem, mas você não domina, né? Então, enxergar nesse sentido que a profissão, além de ser uma profissão técnica, com conteúdo e com um coeficiente artístico nela, ela é também uma relação multidisciplinar e necessariamente multifacetada, né? A gente não é arquiteto fazendo alguma coisa sozinho, a gente não faz nada. A gente necessariamente precisa de outras pessoas. A menos que você seja um eremita maluco, eu vou fazer o meu próprio projeto, vou resolver todas as questões técnicas, vou construir isso e vou usar. Aí tudo bem. Aí a arquitetura, né, ela é uma profissão individual, digamos assim. Senão, não tem outra forma a não ser pensar que é uma profissão colaborativa. E nesse sentido, entender o outro e ter habilidades sociais, de comunicação, conseguir sair de casa, se relacionar com as pessoas e tudo mais, exercitar limites, né? Exercitar generosidades e egoísmos é uma coisa absolutamente normal e esperada. Então, basicamente, esse Legal.
muito filosófico, né? Não, muito bom, muito bom. E você, Gui, qual que é a sua dica ali, pô? Eu acho que a primeira dica é gentileza, né? Tipo, sempre seja gentil com todo mundo que trabalha com você. Começa assim, né? Mas eu acho que, assim, gentileza, né? Tipo, o que a gente quer como a gente quer ser tratado, a gente tratar as pessoas também, todos que estão à nossa volta, independente dos lugares que a gente estiver, sabe? Acho que é a primeira coisa. E a segunda, falando da parte mais de informática do escritório, né? Operacional, é no sentido de ninguém tem a resposta, sabe? Se você não sabe a resposta, você pergunta para fulano que você acha que é o cara, o gerente daquela área, e ele te dá uma resposta, cara, a resposta dele não é a única. Sempre busque uma outra resposta, porque nunca tem um jeito só de fazer, nunca tem a resposta certa. Principalmente para a tecnologia, né? Isso não funciona por causa disso, aí você vai pegar isso como uma verdade para você. Não, não é isso. Sempre busque mais caminhos, porque sempre tem mais de 5 caminhos para você seguir, sabe? Então, Legal. nunca desista, assim, de buscar a solução. Acho que é isso. Legal. Eu tenho aqui uma frase que eu gosto muito, que é do Bruce Lee, que é seja como a água. Né? Eu acho que você tem que se adaptar em todos os ambientes ali. Então, a tecnologia é isso, né? Você tem que se adaptar em todos os cenários, entender que ela é só um meio, mas você tem que se adaptar em todos os ambientes. E você, Jonas? Bom, já primeiro agradecendo a presença deles, do Lourenço, do Guilherme. Guilherme, a gente esteve junto num curso de coordenação, foi uma honra e poder conhecer pessoalmente, poder bater esse papo com o Lourenço. E até uma coisa que eu ia comentar, e ele acabou até falando, mas eu tinha percebido em tudo que ele estava passando, que quando a gente fala desses espaços muito grandes entre evoluções, a pessoa ela podia sentar numa zona de conforto porque a evolução acontecia muito distante, né? E agora acho que é isso, né? A pessoa, se ela tá na zona de conforto, ela não vai conseguir andar. E começa a ser um pouco repetitivo aqui nesse podcast, porque a gente sempre, praticamente todo mundo que a gente trouxe aqui, que está envolvido com tecnologia, que está envolvido com novos processos, todo mundo fala disso, que a pessoa precisa se adaptar, precisa ser inquieta, porque se ela senta, se hoje o jovem acha que ele vai poder aprender uma coisa e fazer aquilo pro resto da vida só daquele jeito, ele tá fadado ao fracasso, né? Porque Eu era super bom de AutoCAD. Então, Se eu falo, vocês riem, tá vendo? Hoje é uma piada. Então Há 15 anos atrás era uma puta vantagem competitiva. Sim. Hoje é uma piada. E assim, e é muito legal poder. A gente tem o prazer de sempre estar trazendo pessoas aqui. Por exemplo, você é uma pessoa estabelecida no mercado, você poderia sentar na zona de conforto, só que você ia ser engolido. De novo, né? Do que você tinha falado, né? Ser atropelado por uma nova geração. Então, ter essa cabeça de. E aí, pra quem tá escutando, pô, se ele tá falando isso, por que você acha que você vai poder sentar na zona de conforto? Então, tem que se propor a estar nesse desafio, né? E eu fico muito contente e agradeço novamente a poder trocar essa experiência presencial aqui. Presencial. É verdade. Quem sabe daqui a alguns anos, forma virtual, mas com qualidade. Marcado, só virtual por sim. virtual. O episódio 100 vai ser com o HoloLens aqui. E agora a gente vai cortar para daqui 5 anos. Aí tá todo mundo, volta com esse vídeo. Bom, pessoal, queria agradecer também aqui em nome da ECTEC e da SPBIM. Pessoal que tá escutando aí, não esquece de dar o like, compartilhar esse vídeo com algum colega de trabalho, que eu tenho certeza que isso aqui vai levar ele para outro nível. Valeu! Valeu, gente! Valeu, pessoal. Valeu, galera.